Segunda Crônicas, capítulo 4, o altar e o tanque de fundição. Também podemos ler em 1 Reis, capítulo 7, do 23 ao 26. Salomão também mandou construir um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. E fez o mar de fundição, uma piscina de metal fundido, redonda, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Foi necessário usar um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Ao redor da borda de fora desse tanque de metal, que media 13,5 metros, havia 2 carreiras de figuras de touros de bronze, que tinham sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O mar de fundição se apoiava sobre as costas das 12 obras de arte em forma de touros de bronze, que olhavam para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O tanque estava fixado sobre os touros, cujas pernas traseiras estavam todas voltadas para dentro. A espessura do mar de fundição era de 4 dedos e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 70 mil litros. Fez também 10 pias e colocou 5 à direita e 5 à esquerda para lavar tudo que pertencia ao sacrifício. Porém, o tanque era usado para os sacerdotes se banharem. Produziu 10 candelabros de ouro, seguindo o que havia sido orientado a respeito deles, e os depositou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também construiu 10 mesas e as colocou no templo, 5 à direita, no lado sul, e 5 à esquerda, no lado norte. E fez ainda 100 bacias de ouro para aspersão. Edificou ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, e as respectivas portas revestidas de bronze. E pôs o tanque no lado sul, à direita, no canto sudeste do templo. Finalmente, Hurão-Abi fabricou os jarros, as pás e as bacias para aspersão. E assim completou toda a obra que fora colocada em suas mãos pelo rei Salomão para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que adornavam os 2 capitéis, as 400 figuras de romãs para os 2 conjuntos de corrente, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com suas 10 pias, o mar, como era chamado o tanque-piscina, e as 2 esculturas de touro que o sustentavam em seus lombos, os jarros, as pás, os garfos de carne, todos os utensílios afins, todos esses objetos fabricados por Hurão-Abi para o templo do Senhor, sobre as ordens do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão orientou seus obreiros para que fossem fabricados todos esses utensílios em grande quantidade, de modo que nem se podia calcular o total do peso do bronze usado. Assim Salomão fez todos os objetos para a casa de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães da proposição, isto é, consagrados, os candelabros de ouro puro, com suas respectivas lâmpadas para queimarem diante do debir, isto é, a fim de iluminarem a entrada do Santo dos Santos, conforme tudo quanto fora projetado. As flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro puríssimo, como também os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as colheres e os incensários de ouro puro. No caso da entrada do templo, tanto as portas internas do debir, que é o Santo dos Santos, como as portas do Ecal, que é o átrio principal, o salão maior do templo, eram de ouro. Segunda Crônicas, capítulo 5. As ofertas de Davi no templo. Podemos também ler em 1 Reis, capítulo 7, versículo 51. Desse modo se concluiu toda a obra que Salomão fez para a casa de Yahvé, o templo do Senhor. E Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado, isto é, todos os objetos de ouro, prata e todos os
utensílios sagrados e depositou-os no tesouro do templo de Deus. A arca é levada para o templo. Podemos ler em 1 Reis, capítulo 8, de 1 a 11. Então Salomão congregou os anciãos, as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os príncipes das famílias dos filhos de Israel, para fazer subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança de Yahvé. E todos os homens de Israel juntaram-se em comunhão ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Depois que todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas transportaram a arca e a conduziram juntamente com toda a tenda do encontro e seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia congregado a ele perante a arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Assim os sacerdotes trouxeram a arca da aliança de Yahvé para o seu lugar, ao Debir, que é o santuário interior do templo, a saber, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão longas que as pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas permanecem lá até nossos dias. No interior da arca havia exclusivamente as 2 tábuas que Moisés tinha depositado quando estava em Horebe, onde Yahvé firmou uma aliança com os israelitas depois que abandonaram o Egito. Deus toma posse do templo. Ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato todos haviam se consagrado, não importando a divisão ou a classe de seus grupos, os levitas, músicos e cantores, todos eles, isto é, Asaf, Amã, Jedutum e os filhos e parentes deles, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, também estavam em pé ao lado oriental do altar. E juntamente com eles, 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Os que entoavam as trombetas e os cantores louvavam e agradeceram a Yahvé a uma só voz. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram: porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem da glória de Yahvé, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. 2 Crônicas, capítulo 6. O rei louva a Deus e abençoa o povo. Podemos ler também em 1 Reis, capítulo 8, de 12 a 21. Então Salomão tomou a palavra e exclamou: Yahvé advertiu que habitaria numa nuvem obscura. Eu, de fato, construí um templo para tua morada, um lugar de honra para tua eterna habitação. Em seguida o rei virou-se e abençoou toda a congregação de Israel que ali estava, reunida, e se colocou em pé. E Salomão bradou: Bendito seja Yahvé, o Senhor Deus de Israel, que cumpriu pelas suas poderosas mãos tudo quanto prometera com a sua própria boca a meu pai Davi quando lhe afirmou: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para nela edificar um templo para o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel, mas escolhi Jerusalém para que o meu nome permanecesse ali, e escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Meu pai Davi tinha no coração e na alma o objetivo de construir um templo em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas Yahvé lhe advertiu: fizesse bem em alimentar em teu coração o propósito de construir uma casa para a habitação do meu nome. Contudo, tu não erguerás um templo, mas sim teu filho, que descenderá de ti. Esse sim edificará uma casa ao meu nome.
Assim o Senhor cumpriu a sua palavra. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como Yahvé havia prometido, e construí o templo em honra a Yahvé, o nome do Senhor, o Deus de Israel. Depositei em sua casa a arca da aliança, na qual estão guardadas as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele mesmo estabeleceu com todos os filhos de Israel. Oração de consagração do templo. Podemos ler também em 1 Reis, capítulo 8, versículo de 22 ao 53. Em seguida, o rei Salomão postou-se diante do altar de Yahvé, em frente de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Ora, Salomão mandara construir uma plataforma de bronze, medindo 2,25 metros de comprimento e de largura por 1,35 metros de altura, posicionada no centro do pátio externo. O rei subiu na plataforma e prostou-se de joelho diante de toda a comunidade israelita, ergueu as mãos em direção aos céus e orou assim: Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti nos céus, nem na terra, tu que guardas a tua aliança de amor e misericórdia para com os teus servos, que de todo o coração andam de acordo com a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a tua boca a fizeste, com o teu braço forte a estabeleceste, conforme se pode observar aqui e agora. Sendo assim, ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, cumpre ainda outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando afirmaste: jamais faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contanto que teus descendentes guardem o seu caminho para andarem na minha Torá, a lei, como tu andaste na minha presença. Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, cumpra-se agora também a tua palavra, que empenhasse ao teu servo Davi. Todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus dos céus podem te abrigar, muito menos esse templo que construí. Contudo, atende à oração e à súplica do teu servo para ouvires o clamor e pedido de misericórdia que teu povo derrama diante de ti nesse momento, ó Senhor meu Deus. Que os teus olhos estejam voltados dia e noite para essa casa, templo sobre o qual afirmaste que colocarias o teu nome, a fim de que ouças a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e o rogo de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para esse lugar. Ouve desde os céus, e quando ouvirem, conceda-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra teu próximo, e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar nesta casa, escuta dos céus e ajuiza com misericórdia. Julga os teus servos, retribui ao culpado o que de fato lhe cabe, fazendo recair sobre o pecador o peso do seu erro e declarar sem culpa o inocente, concedendo-lhe o que o seu procedimento correto merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti invocar o teu nome, orando e rogando a ti nesta casa, ouve dos céus e perdoa o erro de Israel, teu povo, e o faz retornar à terra que deste a ele e aos de seus antepassados. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, e eles orarem com sinceridade, voltados para este lugar, confessarem o teu nome e se afastarem da prática do pecado por os teres afligido, escuta do céu, perdoa o pecado e os erros dos teus servos e de Israel, teu povo, ensina-lhes o caminho da vida e envia chuva sobre a tua terra que concedeste ao teu povo por herança. Se ocorrer um tempo de fome ou enfermidade sobre a terra, se houver seca, ferrugem, mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou apelo por misericórdia foi elevado a ti por um israelita ou por todo o ajuntamento de Israel, teu povo,
cada um refletindo e sentindo as suas próprias aflições e responsabilidades, estendendo as mãos na direção da tua casa, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada pessoa de acordo com o que merece, uma vez que só tu conheces o íntimo de cada um de nós. Sim, só tu conheces o coração do ser humano. Desse modo, eles te temerão e andarão em conformidade com a tua vontade durante todo o tempo em que viverem sobre a terra que concedeste aos nossos antepassados. Ouve a oração do não-judeu, mesmo o estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel e que veio de uma terra distante por causa do teu magnífico nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para esta casa, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende também a súplica daquele que não é nascido judeu, a fim de que todos os povos da terra conheçam, Yahvé, o teu nome, e te obedeçam com amor e reverência, como deve agir Israel, o teu povo, e saibam que esse templo que levantei traz o teu nome. Ouve, Israel, teu povo, nas aflições. Quando o teu povo sair à guerra contra os inimigos, seja qual for o caminho pelo qual os enviares, e orarem a ti voltados para a cidade que escolhesse, para o templo que edifiquei ao teu nome, escuta, pois, dos altos céus a sua oração e o seu rogo, e defende a tua causa. Quando pecarem contra ti, porquanto não existe ser humano que não peque e comete erros, e tu te indignares contra essa tua gente e os entregares às mãos do inimigo para os castigarem, de modo que os levem em cativeiro para alguma terra longínqua ou próxima, se caírem em si na terra estranha para onde forem conduzidos como escravos, e lá se arrependerem e se converterem confessando, pecamos, nos desviamos agindo com rebeldia, perversidade e praticamos o mal. E lá, nas terras da sua deportação, se voltarem sinceramente para ti, de todo o coração e de toda a alma, entre os povos de seu exílio, para onde forem mandados cativos, e orarem voltados para essa terra que deste a teus pais, para a cidade que escolhesse, para o templo que levantei em honra a teu nome, então, dos altos céus, lugar da tua plena habitação, ouve a sua petição e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Conclusão da oração do rei de Israel. Portanto, ó meu Deus, estejam neste momento os teus olhos observando tudo quanto aqui se passa, e atento os teus ouvidos às orações e súplicas declaradas a ti nesse lugar. Agora, pois, levanta-te, ó Yahvé, Senhor Deus, e vem para o teu lugar de repouso, tu e a arca do teu poder, que os teus sacerdotes estejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem na tua bondade, ó Yahvé, Senhor Deus. Ó Yahvé, Senhor Deus, não rejeiteis o teu ungido, recorda-te das tuas misericórdias e promessas firmadas ao teu servo Davi.